Na verdade, né? Acredito que é o contrário mesmo, né? Você tá buscando na sua vida um momento onde você vai estar confortável, Uhum. né? E confortável que eu digo não é apenas financeiramente, confortável com a sua família, confortável espiritualmente, né? Confortável como pessoa, como ser humano, entendendo o seu valor nesse plano, entendendo que legado não é o que você deixa para a pessoa, mas o que você deixa para a pessoa, na pessoa, né? Uhum. Não é o que você deixa para, mas o que você deixa na pessoa. E hoje a minha vida realmente é me dedicar à minha missão, ao meu trabalho, mas principalmente visando o legado que eu vou deixar para a minha família, para os meus filhos. Perfeito. Né? Quando a gente entende isso... E ó, eu vou deixar um recado muito importante. Não acredite em treinadores, em profetas, em pessoas que vão falar assim, ó, vem aqui para o meu treinamento, que eu vou mudar a sua vida. Atividade nenhuma, jogo nenhum, muda a vida de ninguém. É você que se permite participar do que foi oferecido e mudar a sua vida. Né? A gente oferece um caminho, um meio. Ó, vou te trazer aqui uma atividade que talvez ela te traga alguma reflexão, te traga alguma memória, você identifica aqui algum ponto que você pode melhorar. Agora, a decisão é sua. Perfeito. É você que decide, você que escolhe mudar. Não é o jogo, a atividade, a dinâmica, a imersão. É você, é sempre você. Eu sempre falo do seguinte, Bocão. O poder das escolhas e das decisões. Tá na tua mão. Só você pode decidir, mas ninguém, cara. Não adianta. Às vezes a pessoa tem mania e fala assim, mas eu fiz tal coisa porque o fulano quis. Porque o fulano mandou. Se não for teu chefe, meu amigo, se não tiver uma linha hierárquica ali, bicho, para, pensa e faz a tua escolha. Vê se aquilo realmente é bom pra você. Aí eu volto na história da zona de conforto. Porque até mentalmente eu falo que é muito ruim falar zona de conforto. Eu falo assim, pô, Bocão, você tem que sair da zona de conforto. O que teu cérebro entende? Eu tô confortável aqui, pra que eu vou sair da zona de conforto? Ele é treinado para isso, né? Nosso cérebro ele é treinado para que você gaste menos energia, que você não sofra e que você fique tranquilo. Então, quanto mais quietinho você ficar, mais feliz vai estar o seu cérebro, né? Na verdade, ele quer que você fique de boa, tá bem, tá feliz, tá vivo, né? Tem instinto de proteção, você tá vivo, tá correndo algum perigo? Não, então fica onde você tá ótimo. Acabou. E aí, baseado nisso que você tá falando da zona de conforto, o cérebro joga a gente pra essa zona de conforto. E mesmo estando numa situação muito ruim, o cérebro entende que a gente tá numa situação confortável. Então fala pra galera trocar o nome. A zona do desconforto. Isso tá me incomodando. O que eu preciso fazer, o que eu preciso buscar e aonde eu preciso ir pra sair dessa zona de desconforto. Qual é o próximo passo? O que eu tenho que fazer? É isso que eu sempre falo, Bocão. É o que eu preciso fazer, né, para que eu possa evoluir. Exato. Sempre tem um próximo passo, né? Eu brinco que a vida é como um videogame, sempre tem uma nova fase. A nova fase vai ser mais difícil? Sim. O inimigo vai ser maior? Sim. Agora, jogar a mesma fase toda a vida não tem graça, né? Não tem. Perde a graça, perde a motivação. E outra coisa, lá fora, tá todo mundo, né, indo atrás do seu. Se você parar, não é que você... se eu parar de estudar, parar de melhorar, eu vou ficar aqui. Não. Você fica pra trás. Você fica pra trás, entendeu? Porque existe... não adianta a gente ser hipócrita aqui ao ponto de falar assim, não, onde eu tô, as pessoas querem meu bem. Não, né? Não existe uma competição. Existe sim uma competição. Agora, você tem que entender que a sua principal competição é com você mesmo, né? É ser melhor que o seu de ontem. Pelo menos um pouquinho, todo dia. E procurar evoluir. Tem gente que entende isso, tudo bem. Tem gente que não entende, não tem nível de consciência. E a gente aprende de duas formas, né? A PNL ensina que a gente aprende por repetição ou por forte emoção. Então, ou você aprende olhando e entendendo as experiências negativas que pessoas próximas a você teve, buscando um curso, uma especialização onde você vai repetir várias vezes aquilo para que você aprenda, ou a vida vai te ensinar com forte emoção. Então, a pessoa aprende a administrar a empresa dele depois que ele faliu. Ele aprende a amar as pessoas que estão ao redor dele quando alguém que ele ama morreu e ele não conseguiu falar isso para ela. Então, a forte emoção te ensina, mas não precisa ser só assim, entendeu? Não precisa ser só dessa maneira.
tem como você antecipar, tem como você aprender. Por isso, a importância dos mentores, a importância dos professores, a importância de você investir um dia, um horário para assistir um podcast como esse, que vai trazer informações, ensinamentos, mas quem decide mudar é você. Perfeito. Sempre você. Sempre é você. A escolha, a decisão é sempre sua. Ela é individual. Ela é individual. Bocão, agora vamos fazer o seguinte. Eu queria trazer aqui, você mandou 2 vídeos para mim aqui. Eu queria trazer esses 2 vídeos para o pessoal entender um pouquinho mais, porque a gente vai se aprofundar no assunto Sim. dos jogos corporativos também. E eu já queria abrir para o pessoal começar a entender como é que funciona a questão dos jogos corporativos. Legal, legal. Catel, você coloca aí pra gente o videozinho aí. Ó, esse daqui, ó. Quem quiser seguir o Bocão, tá aí, ó. O Instagram dele. Sobe um pouquinho aí, Catel. Isso, @Rodrigo Bocão. Ó, Tá ali, ó. Esse cara formidável aí. Você vai ver muita coisa boa. Ele e o Muriel fazem live direto. Direto. E a live dos caras é muito boa. Às vezes eu consigo acompanhar. Quando dá, eu acompanho. Às vezes eu tô lá E é no um quiosque. prazer te receber lá. Sempre, sempre, sempre é muito bem-vindo. Ó, tem até a Helena Nina Gentil. Sigam a Helena, gente. Minha esposa é maravilhosa. Vocês vão adorar. Tem que seguir, eu não sigo ainda, hein? Tem muita informação ali sobre eventos, viu, gente? Muita coisa boa. Ó, ali tem ali a Escola de Jogos Corporativos, que é um projeto onde a gente traz pessoas que já trabalham com atividades, que já são treinadores, porém eles não estão conseguindo entrar dentro do mercado corporativo, que é onde realmente está o dinheiro, né? Que é onde realmente a pessoa vai conseguir ser valorizada, ela vai conseguir transformar mais pessoas. Que você pensa no treinador comportamental, falando sobre especificamente essa pessoa, ele se forma, ele quer mudar o mundo. E aí ele monta um treinamento, abre uma sala e começa a vender. Inscrição 1 a 1. Então, para encher uma sala com 50 pessoas, ele tem que convencer 50 pessoas a ir lá. Dentro de uma empresa, você conversa com uma pessoa. Que pode ser a pessoa do RH, do marketing, o gerente, o seu, enfim, com uma pessoa. Ele contrata o seu treinamento e você vai entregar esse treinamento para 100, 200, 300, 500. A gente entregou agora em janeiro, comecinho de fevereiro, o mesmo treinamento para uma única empresa e a gente impactou 6 mil pessoas. Caramba, que show. Foram 12 treinamentos para 500 pessoas de uma grande usina. Quer dizer, poxa, onde está o propósito? Né? Ajudar pessoas a dar oportunidade para que pessoas possam se transformar e melhorar. Legal, propósito atendido. Onde está a missão? Está em maior parte dos lugares onde as empresas precisam de desenvolvimento. Poxa, legal. A gente teve em Goiânia, teve em Minas Gerais, né? Em 2 lugares bacanas e tal. E onde está a manutenção desse sistema? Poxa, fazer dinheiro. Pô, a gente vendeu 12 treinamentos para 500 pessoas dentro do corporativo. Agora, quanto que eu ia ter que trabalhar para encher uma sala de treinamento e colocar 6 mil pessoas? Putz. Muito. Então, na escola de jogos corporativos, a gente mostra isso para as pessoas, para os treinadores. Às vezes a pessoa tem uma empresa de festa infantil. Ela sabe aplicar um jogo. Ela sabe fazer uma dinâmica, mas ela ainda não tem a linguagem corporativa para entrar nesse mercado. Que é um aluno de sucesso de vocês. Que tem um grande aluno lá de Sobral, no Ceará, que em 45 dias ele tinha faturado mais de 50 mil reais com jogos corporativos. Olha a transformação aí. É você entender a linguagem do corporativo e fazer com que muitas vezes o mesmo produto seja vendido com uma linguagem diferente, uma roupagem diferente, uma personalização, onde o cliente lá, ele vai te medir pelo resultado que você vai causar na empresa dele. Sim. Então, se você tem lá um budget de 300 milhões da sua empresa e que você precisa fazer para alcançar essa meta, pega a sua equipe de vendas, aplica um grande jogo onde eles vão entender que trabalhando junto vão ser mais fortes. Perfeito. Que eles não competem entre eles, mas eles integram por uma única meta. Poxa, eu consegui passar essa mensagem para a equipe, eles vão bater a meta. Perfeito. Então, onde é que eu olho? Vou investir num jogo 30 mil reais? 100 mil reais? É muito? Depende. Né? Qual foi seu ganho? Minha equipe bateu a meta de 300 milhões. Então, 30 mil não é nada. Não é nada. 50 mil não é nada. 70 mil, 100 mil não é nada. É diferente de você vender uma atividade 1 a 1. Você vai vender uma imersão de 3 dias por R$3.500. Poxa, R$3.500 no orçamento da família, dependendo da pessoa, pode pesar muito.
Então, a gente entregou um treinamento de um dia para 12 turmas. Conseguiu faturar infinitamente mais do que se a gente tivesse levado o mesmo tempo. Primeiro que, né, para juntar todas essas pessoas é extremamente difícil, é desafiador. É impossível? Não, mas os treinadores hoje do mercado que conseguem reunir uma quantidade de pessoas dessas são treinadores que estão muito à frente do mercado. Né? Então, você tem ali o Wendel Carvalho, você tem o Método CIS, você tem um monte de treinamento que reúne ali 1.000, 2.000 pessoas e tal, grandes. Mas, assim, o que eles investem, quantos milhões para dentro tem de investimento em equipe, enfim, é uma longa história para chegar nesse ponto. Agora, você quer chegar em curto, médio prazo, no faturamento, onde você vai ser reconhecido pelo seu trabalho, é dentro do corporativo. E é interessante porque vocês fazem a transformação de pessoas dentro das empresas e vocês fazem transformação de carreira para as pessoas que querem entrar nesse mercado. Vocês têm uma escola que fala sobre isso, né? Cadê o vídeo que eu mandei para você? Tá esse aí, Catra? Esse daí? Pode colocar aí? Pode colocar o play ali. Comenta que eu vou falando aqui um pouquinho. Aí fala muito do nosso método, né? Porque tudo que você faz, se você organizar isso dentro de um método, ele pode ser replicável. Por isso que o nosso método funciona dentro das empresas, né? Trabalhar a confiança, motivação, né? Que é o motivo para a ação. Por que ele faz o que ele faz? Nem sempre é por quê, nem quando, mas por quem ele está fazendo o que ele faz, né? Então, a gente traz essa consciência. Produtividade e performance. E cada empresa é de um jeito. Sim. Então, a gente faz uma imersão dentro da cultura da empresa. Para que a cultura seja o alvo. Você vai conseguir crescer a sua empresa quando você fortalece a sua cultura. Perfeito. É a cultura que te trouxe até aqui, te posicionar no mercado quem você é. E é com essa cultura que você vai continuar. Né? Dentro dessa cultura vai entrar tecnologia, você vai entrar novas ferramentas de trabalho. Mas você tem que manter o seu cerne. É dentro dessa cultura que o cliente te identifica. Então, toda vez que a gente entra com atividade dentro das empresas, a primeira coisa é você entender qual a cultura da empresa. Perfeito. Né? Para que você possa fortalecer a empresa. Né? É o meu cliente, eu quero que ele fique cada vez mais forte. Mas aí, você fala da questão do cara ser profissional. Não ser só um treinador que vai chegar lá e fazer de qualquer jeito. Porque se o cara fizer de qualquer jeito, em vez de ele fortalecer a cultura da empresa, ele pode ferrar a cultura da empresa. Exato. Mas, o que acontece? Muitas vezes, trazendo aqui um julgamento mais não um julgamento, mas um olhar, né? O treinador, ele quer entregar para a empresa o que ele acredita que vai ser bom para aquelas pessoas. Né? No olhar dele. Porém, existe do outro lado uma dor. Ele primeiro tem que identificar. É o seu cliente que vai dizer o que ele quer. E aí eu até falo, poxa, você pode entregar o que ele quer. E dentro dessa entrega, aí você também pode entregar o que ele precisa que você já identificou. Perfeito. Então, muitas vezes o cara quer, não, olha, vamos fazer uma atividade de alto impacto com essas pessoas, vamos botar para andar no vidro, no fogo, né? Fazer o fallback, enfim, quebrar a placa. Poxa, funciona isso? Poxa, funciona. Mas você tem que ter um nível de consciência para aplicar uma atividade dessa. Existe uma trilha, existe um método, né? Existe uma trilha onde você vai levar a pessoa até esse ponto aqui. Então, se eu for de uma vez pegar a pessoa sem contexto nenhum, sem saber da cultura, sem ter uma trilha de conhecimento, onde você vai preparar a pessoa para esse momento, qual a chance disso dar certo? Cara, não vai dar. E é por isso que você vê aí dentro de um mercado muita gente boa entregando, mas também muita gente que não sabe o que está fazendo. Ah, não, eu sei, eu vou lá, eu aplico, ninguém se machuca, tá tudo certo. Pô, legal. Mas você aplicou por aplicar. Você aplicou para tirar foto, para filmar, para aparecer, e não para realmente alcançar o objetivo que é do seu cliente. O objetivo não é seu. Né? Por isso que é legal. É a diferença do corporativo e do físico. Ah, eu quero fazer um treinamento onde eu vou impactar as pessoas e eu vou trabalhar a motivação, o propósito, né? Porque eles possam crescer. Poxa, legal.
Só que daí a pessoa escolhe vir para o seu treinamento. E quando existe uma pessoa uma escolha da pessoa para vir para o treinamento é seu. Uhum. Ela escolheu. Então você vai aplicar o que você acredita que é bom. Sim. No corporativo, a pessoa muitas vezes não escolhe estar no treinamento. Uhum. Foi o chefe dela, foi o líder dela que buscou esse treinamento e trouxe. E aí que está a nossa responsabilidade de entender que aquela pessoa não queria estar ali. Essas 6 mil pessoas que eu te falei são pessoas, muitas que trabalham lá na cana, dirigindo um trator, não sei o quê. Você acha que elas realmente queriam estar um dia inteiro sentado? Não. Não, elas não estão acostumadas a fazer. Não tem nível de consciência para entender que aquilo vai ser bom para elas. Então você tem que entrar, entender a cultura da empresa e trazer uma linguagem, uma adaptação da sua linguagem Perfeito. que se conecta com aquela pessoa que está ali. Uhum. Essa é a diferença do corporativo. A pessoa muitas vezes não quer estar ali. Então a primeira coisa é perguntar: quem aqui quer ir embora? Uma galera levanta a mão. Poxa, a gente também quer ir embora, mas antes de ir embora, eu quero fazer uma proposta para vocês. A gente vai falar aqui sobre você, sobre sua família, sobre seus filhos, sobre como você pode fazer mais dinheiro, como você pode ter mais saúde. Quem aqui quer mais dinheiro? Quem aqui quer mais saúde? Então você tem que trazer essas. Tem toda uma linguagem, uma metodologia, né, de abertura, rapport, ambiência. Depois você entra com um pouco de mestre, né, conteúdo, para a pessoa saber que você estudou para estar ali. E aí você volta de novo para o rapport. Cara, tem um método para você aplicar um treinamento dentro do corporativo. Assim como tem um método para você elaborar a proposta, para você sentar na frente do seu cliente, para você fechar isso. Tudo isso a gente traz lá. Uhum. Mas tudo isso está ancorado nessa questão de como que eu posso verdadeiramente transformar a vida do meu cliente. Entregar para ele o que ele quer. Porque é ele que sabe o que ele quer. Ele que vai te contratar. Exato. Né? E é muito legal o tema que você criou para esse podcast, que pode transformar. Você pode transformar. Uhum. Desde que você entenda o que a pessoa quer ser transformada. Perfeito. Ou dentro do corporativo, o que aquele cliente, onde aquele cliente quer transformar essa equipe. Perfeito. Perfeito, Bocão. Inclusive, quando eu comecei a entrar nesse mundo dos treinamentos, eu comecei por causa do Wendel, fui participar do Protagon, achei extraordinário. Eu fui com o coração e com a mente aberta, estudei o que era o Protagon antes, vi vários vídeos do Wendel. Falei, não, eu quero estar lá porque eu quero me encontrar, eu quero me entender. Porque lá, se você for com o coração aberto e a mente aberta, você vai se encontrar. Porque a gente vive num piloto automático tão desgraçado, cara. Do todo dia, levanta, faz a mesma coisa, toma um café da manhã do mesmo jeito, escova o dente com a mesma posição de mão, né? Toma um café na mesma xícara, toma água no mesmo copo, dorme no mesmo lado da cama, dorme na mesma posição, assiste as mesmas séries, os mesmos filmes, e a gente entra nesse piloto automático e não percebe. E aí, quando eu resolvi participar do Protagon, eu fui estudar o Protagon para eu entender aonde eu ia entrar, porque eu queria me reencontrar e queria mudar tudo aquilo que eu estava vivendo. Que eu estava dentro do piloto automático. Aquilo que eu falei anteriormente, eu estava vendo a vida passar pela frase da janela. Eu estava ali olhando. E o mundo passando e a vida passando. Ah, tá tudo bem? Tá tudo bem. Entre aspas, estou na minha zona de conforto. Cara, quando eu cheguei no Protagon, foi dinâmica em cima de dinâmica. Cara, e foi quebrando barreira. Teve uma situação que foi muito engraçada, Boca. Eu nunca contei isso daí, cara. Mas, cara, é uma coisa que me chamou muita atenção. Tem uma parte lá que ele vira e fala que ele trabalha os seus medos. Né? Ah, vamos falar dos seus medos. Qual é o seu medo? Bota no papel aí quais são os seus medos. Falei, que medo porra nenhuma, velho. Já saltei de paraquedas, não me leva no salto, quero saltar sem paraquedas. E comecei a falar um monte. E aí ele aplicando a dinâmica e aprofundando. Cara, daqui a pouco vieram 3 coisas que eu tinha medo. Eu tinha medo do meu perfeccionismo. O cara ser muito chato, aquele tudo muito organizado, muito certo. Se não tiver perfeito, eu não faço, e o perfeito nunca chega. Porque a gente sempre vai achar que pode melhorar mais. Eu tinha medo de perder pessoas e eu tinha medo de traição, cara. Aí falei, caraca, bicho, são 3 bichos papão que estão me impedindo de evoluir. Estão me impedindo de crescer. Que todo mundo tem medo, cada um no nível, cada um de uma coisa. E eu tinha medo dessas 3 coisas, que, entre aspas, quem ouvir vai falar, idiotice.
Aí na dinâmica seguinte eu entendi por que eu tinha medo da traição. Olha que legal. Cara, foi uma sequência de coisas que aconteceu. Conseguiu quebrar várias barreiras ali. Eu consegui entender. E ali eu consegui me libertar de várias amarras que me impediam de crescer e evoluir como ser humano, cara. E olha que legal, né? Se você for pensar, perfeccionismo, traição E medo de perder pessoas. e medo de perder pessoas. Legal. Qual dessas três você controla? Nenhuma das... na verdade, eu controlo as três. Na verdade, a única que você pode realmente trabalhar é o perfeccionismo. Perfeccionismo. Entendeu? Não. Que tá dentro do seu comportamento. Sim. Se você for pensar em traição, não tem como você controlar a atitude da outra pessoa. outra pessoa. Mas eu tenho como controlar a forma como eu recebo aquilo. Sim. Como você absorve, né? Exato. Como você trabalha a sua capacidade, né? De voltar. Né? Pô, passei por uma turbulência aqui, como é que eu volto? Exato. Pra mim, Uhum. né? Porque tudo na vida, quando eu falei, aprendizado por forte emoção. Quando você passa por uma forte emoção, vamos falar um extremo aqui, vai, morreu alguém muito próximo, Uhum. certo? Aí você começa a pensar várias coisas. Uhum. Dentre elas, se julgar. Né? Poxa, eu podia ter sido melhor para essa pessoa. Ah, aquele dia eu não atendi o telefone. Ah, pô, podia dizer que amo. Poxa, a última conversa que a gente teve não foi legal. Não sei o quê. E você começa a se culpar e viver, e aquilo começa a te transformar por dentro para você valorizar mais outras coisas e tal. Parará. E aí existe o luto. O luto é importante. Uhum. Você precisa viver o luto. Né? Você sabe disso. Tá na sua história. Agora, quanto tempo eu vou viver esse luto? Porque ele tem que acabar. Uhum. É importante você passar. Não adianta você falar, não teve nada, não sei o quê, papapá, dar um de louco e seguir. Aquilo vai estar sempre dentro de você. Uhum. Agora, ó, aconteceu. Chorei. Sofri. Aprendi. Agora daqui para frente. Né? O que eu vou fazer com o que eu aprendi? E quando eu falo focar no que você controla, isso a gente passa também dentro dos treinamentos, porque durante muitas vezes... me responda, no seu trabalho, né? Tem fofoca? Tem. Às vezes você pede uma coisa pra pessoa, a pessoa fala que fez e ela não fez? Uhum. Sim. Às vezes você confia numa pessoa, a pessoa vai lá e fala mal de você pelas costas? Sim. Foca onde você controla. Uhum. Entendeu? Foca onde você controla. Pô, se tem algum comportamento que me atrapalha, isso aqui eu consigo dar um jeito, melhorar. Eu vou estudar, ver como é que eu faço. Sei lá, vou fazer uma hipnoterapia, eu vou estudar PNL, eu vou buscar um treinamento comportamental, vou participar de uma dinâmica de alto impacto, eu vou buscar alguma coisa que vai me ajudar a virar essa chave da minha cabeça. Uhum. Tudo bem. Agora, das pessoas que estão ao seu redor, Controle zero. ou você muda o ambiente, ou você muda de ambiente. Uhum. Entendeu? É controle zero. E sabe por que essas pessoas estão no seu ambiente? Que você permitiu. Exatamente. Entendeu? Você escolheu, né? A gente tem um treinamento onde tem essa outra pulseira aqui, ó. Eu sou o resultado das minhas escolhas. Você escolheu estar nesse lugar. E tá tudo bem, né? Talvez você que está assistindo agora tenha escolhido estar em lugares e com pessoas que não são confortáveis para você. Uhum. Poxa, tá tudo bem até agora. Agora e daqui para frente? Perfeito. Você pode escolher mudar. Né? Que nem você fala assim, você tá no lugar, tá que nem lá nessa galera, a gente fala assim, poxa, quem tá aqui porque o chefe mandou? Você sabe que você tem escolha, né? Você poderia não estar aqui, porque você é adulto. Você pode acordar e falar, vou nada, se quiser, manda embora. É uma escolha sua, existe uma consequência, mas a escolha é sua. Né? Eu tô no relacionamento... há não sei quanto tempo, um relacionamento abusivo, não sei o quê. A culpa é sua, a escolha é sua. A escolha é sua. Larga. Mas se eu largar... Você escolheu. Tudo na vida, a gente esquece isso, porque assim, a escolha é sua. Uhum. Se você é adulto, você não tem satisfação a ninguém nessa vida. Você escolhe estar neste lugar. Escolheu... vender 8 horas do seu dia para uma empresa. Vai lá e entrega o seu melhor, o que você acordou com eles. Perfeito. Porque Né? aquelas 8 horas não vão voltar mais, então Não se vão dedica. voltar, então se dedica. São 8 horas.
você pode empreender dentro da empresa, você pode criar uma carreira, você pode aprender, você pode ensinar outras pessoas, você pode impactar positivamente quem está no seu ambiente de trabalho, você pode fazer um monte de coisa legal. Uhum. Ah, não tá legal, meu trabalho porque todo dia que eu levanto, nossa, meu Deus, né, que coisa horrível trabalhar de novo. Você escolheu. Você escolheu. E toda mudança que você escolher fazer vai doer. Uhum. Escolher ficar dói, escolher sair dói. Qual dói mais? Né? A escolha é sua. Né? Escolher na vida da gente. Escolher o nosso corpo. Escolher cuidar do seu corpo vai doer. Você vai ter que escolher uma alimentação, vai ter que escolher um exercício, vai ter que escolher uma outra rotina que talvez não é que você tenha. Agora, tá fora da sua forma física, tá gordo, tá cansado, joelho arrebentado, acima do peso, dormindo mal, tá? Isso tudo que eu tô falando são coisas que aconteceram comigo. Eu tô no processo agora de reeducação para poder voltar. Mas eu já cheguei a 120 quilos. Para minha altura, 1,72 é muita coisa. Então, eu tinha insônia, eu tinha refluxo, meu joelho doía, inchava. Quer dizer, baixa autoestima, porque você vai numa loja, escolhe uma roupa, não tem seu número. Um monte de coisa acontecia. Mas, pô, que legal, né? Vim de onde eu vim, eu tinha dinheiro para comer o que eu quisesse. Ir em restaurante bacana, escolher coisa boa. Então, durante um tempo, isso era um conflito dentro da minha cabeça. Pô, agora que eu tenho dinheiro para comer as coisas que eu gosto, não posso comer? É uma escolha. É uma escolha. E você falou uma coisa engraçada que me lembrou uma história aqui. Quando o Muriel veio aqui, o Muriel falou muito sobre essa questão das escolhas e das decisões também, né? E uma menina que estava assistindo o nosso podcast, ela estava assistindo ao vivo. Ela disse que chegou no final do dia, ela fez Porque eu sempre falo assim, coloca na balança, escreve. Coloca no papel o que tá trazendo de bom e o que tá trazendo de ruim. Mas abre o coração ali, abre a mente e fala assim, olha, isso aqui tá me valendo a pena ficar por quê? Isso aqui não tá valendo a pena ficar por quê? Se o porquê não vale a pena ficar for maior, larga. Ou tenta mudar e entender o que você pode melhorar aquilo. Cara, e a menina escutando o nosso podcast, a menina pegou, simplesmente passou a mão no telefone, ligou pro noivo dela e falou assim, ó, cancela tudo, nós não vamos casar mais. Olha. E a menina me ligou pra contar a história. Porque a menina de Ubatuba, a menina me conhece, virou e falou assim, Guto, o podcast de vocês deu uma virada de chave na minha cabeça, porque eu tava vivendo tão no piloto automático. Olha que foi. Ó, Muriel, ó. Olha aí, ó. Tá? Ó o que você fez. Acabou com o noivado da menina. Não, da menina não, acabou com o noivado do cara, né? Ah, deixa o cara descobrir onde você tá. Deixa comigo. É, então, deixa o cara descobrir que foi o Muriel. Ainda bem que eu não falei o nome, senão é capaz do cara descobrir pronto. Porque o cara é apaixonado pela menina até hoje. Mas olha que legal. Lembra que eu falei da transformação? Não foi o que o Muriel falou. Não, foi o que ela... Foi o que ela ouviu. O que ela, ali, ouvindo aquilo, pode ter despertado nela uma coisa que ela não tinha prestado atenção ainda. Uhum. Né? E eu falo com amigos e amigas, né, quando vem falar comigo, Bocão, tô meio na dúvida, não sei se é o caso. Eu falei, não casa. Como você não casa? Pô, você é casado aí 25 anos. Eu falei, se você tá na dúvida, não casa. Não faça. Não é uma decisão para ter dúvida. Uhum. Casar não é uma decisão em si. Uhum. Casar é ficar, é permanecer. A minha vida só é o que é hoje porque eu escolhi estar com a Helena para sempre. Legal. É, porque você fala assim, eu vou fazer uma festa de casamento pra quê, meu Deus? Gastar um dinheiro desse? Bom, se você tá pensando em fazer mais do que uma festa de casamento, então, primeiro, não case. Não case. Né? Eu vou casar agora, mas se não der certo, eu vou separar. Não existe não dar certo. Né? Como na empresa, se você errou na contratação, vai ter que investir em treinamento. Mas não é uma opção. Sai, lógico. Né? Coisas absurdas, né? Violência. Poxa, ninguém quer ver você triste, ninguém quer ver você no relacionamento abusivo, né? Larga, vai embora. Agora, existem coisas que não existe se. Uhum. Né? Se essa pessoa estava com dúvida, se casava ou não casava, de repente alguma coisa que falou, poxa, você é adulta, a escolha é sua, talvez a pessoa estava ali dentro do relacionamento escolhendo ficar porque ela não queria contrariar os pais, que ela não queria decepcionar, às vezes, alguém muito querido da família do noivo, ou noivo, por causa da história deles, e ela estava indo para um caminho que não tem volta. E não tem volta. Entendeu? Aí, poxa, parabéns por ter tomado essa decisão antes. É dolorosa? É.
toda escolha é uma perda. É um ganho e uma perda. Ah, eu escolhi pelo branco. Pô, deixou o azul de lado. Eu escolhi o vermelho, deixou o verde de lado. Existe uma escolha. Toda escolha tem uma renúncia. Sim. Né? A hora que... eu escolho cuidar do meu corpo. Você vai ter que renunciar àquele chocolate, né? Ou pelo menos a quantidade que você comia. Né? Eu escolhi o chocolate. É comer o que eu quiser, não sei o quê. Você vai ter que renunciar, muitas vezes, dormir bem. Ter uma vida mais saudável, mobilidade. Toda escolha é uma renúncia. E dentro das empresas, a empresa, ela está vendo o que está acontecendo dentro dela. Né? O gestor de RH, o gerente, as pessoas estão olhando para o grupo de pessoas que está ali e está vendo o que está acontecendo. E aí ele tem uma escolha. Pô, vou pegar uma grana e vou investir em treinamento e vou melhorar o comportamento dessas pessoas para alcançar, para crescer minha empresa, ou prefiro mandar todo mundo embora e contratar outros? Vai ter o mesmo problema que depois. vai gastar. E vai ter o mesmo problema depois. O que ele está fazendo até hoje trouxe ele até aquele ponto, tudo bem, mas não é o que vai levar ele para outro lugar. Né? O transformar, principalmente o transformar, pode transformar, ele passa por mudança. Transformar é você mudar. E toda mudança dói. Né? Você quer mudar seu corpo? Vai doer. Você quer mudar sua mente? Vai doer. Você quer mudar seu relacionamento? Vai doer. Com certeza. Tudo vai doer. Agora, o que vai acontecer depois disso? Né? Eu tenho um mentor que fala assim, caminhe e o caminho se abrirá. Perfeito. Boa. Então, se você ficar parado, nada vai acontecer. Talvez se você andar até ali na frente, você vai ter uma outra visão de um outro lugar melhor que você pode seguir. Né? Poxa, eu não sei o que eu faço da minha vida. Começa a fazer alguma coisa. Mesmo que seja uma profissão que você não goste, mas começa a se mexer. Porque a gente aprende também com as pessoas que estão ao nosso redor. Né? Eu falo, poxa, uma empresa de 6 mil pessoas. São 6 mil oportunidades que você tem de aprender uma coisa nova. Todo mundo tem uma única história, uma única vida, dentro de um momento único, onde ela aprende um monte de coisa. Inclusive, como não fazer um monte de coisa. Então, quando você estiver num grupo de pessoas, se conecte, converse com essas pessoas. Com certeza, ali vai aparecer algum caminho. Se você estiver em movimento, as coisas vão aparecer para você. Bom. Né? E quando você quer transformar a sua empresa, quando você quer transformar você, a primeira atitude é comece. Comece por algum lugar. Você vai chegar lá. Parado não. Parado não vai. Meu pai falava uma coisa muito interessante, cara. Meu saudoso e amado pai. Você falou de perda, eu sempre lembro do meu pai, porque vivia muito bem, não tem arrependimento, cuidei muito do meu pai. Tinha um laço muito forte com ele. Honrou a história dele. Honrei a história dele. Muito você legal. sabe da história. Eu sei da história. E, cara, meu pai falava uma coisa muito interessante. Ele falava assim, você quer enxergar mais longe no horizonte, pode se preparar para subir a montanha. Olha que legal. Fala de novo aí pra galera anotar isso aí. Se você quer ver o horizonte mais longe, se prepara para subir a montanha. E subir a montanha é fácil? Não. E ele falava, a montanha do conhecimento é a melhor montanha que existe. Cara, meu pai... Até me emociono de falar, cara. De verdade, meu pai era muito foda, cara. Meu pai... Eu tenho saudade dele sentadinho no balanço dele lá. E a gente naquele bate-papo nosso. Meu pai, ele falava muita coisa assim, cara, que... Quando era moleque, a gente não entende. Né? Quando meus 13, 14 anos, meu pai falava isso pra mim. Eu falava, velho, tá ficando louco com essa coisa, xarope, esse velho maluco. Cara, depois dos 22 que eu sentava pra conversar com meu pai, cara, puta, que me tranquilizava em muita coisa, cara. Porque eu chegava puto, estourado, né, cara? Vou fazer tal coisa. Meu pai falou, não, senta aqui. Vamos ver a consequência disso. Você pode até fazer, escolha. Você faz. Qual é a consequência disso aqui? É esse resultado que você quer? Você vai ficar satisfeito com isso? Vai lá e faça. Eu olhava e falava, caraca, não, eu vou fazer. Meu, tá bom, você já conversou, a escolha é sua. Aí eu ia pra casa e aquilo ficava moendo na cabeça, né? Eu prometi que ia fazer, né? Prometi que ia lá brigar com fulano, ia sair na porrada com fulano. Aí meu pai falou, se o fulano for melhor de porrada que você, como é que você vai fazer? Além do problema que você teve com o fulano, você vai voltar com a cara arrebentada. E aí? É escolha sua. Aí eu olhava, parava pensando, não, meu pai tem razão. Mas isso em tudo na vida, cara. Isso em tudo na vida. É que nem a gente tava falando dessa menina agora, a escolha dela. Ela tinha escolhido ficar noiva do cara meio que por dó do cara. Não era uma escolha dela.
A história dela, cara, é legal e não é legal. Porque ela virou e falou, bicho, eu não queria estar noiva dele. Eu não queria casar com ele. É um puta amigo meu. Olha só. Adoro ele de paixão, só que não pra casar. E o mais legal da história dessa menina, ela tava em dúvida se ela fazia faculdade ou não fazia. Se ela ficava no emprego ou não ficava. Aquilo que a gente tá falando de dúvida agora, né? Se fazia ou não fazia. O que ela começou a fazer? Começou a ler. Que ela não lia. Ela criou o hábito da leitura. Por incrível que pareça, 15 minutos por dia de leitura faz uma transformação na cabeça das pessoas absurda. Muito. Mas não é pra ler romance, tá, gente? Não adianta você ler... Como é que era o nome daquele livro que a gente lia quando era mais novo lá? Que era Puta, cara, fugiu o nome agora. Ia tirar um sarro. Fugiu o nome do livro agora, cara. Não, você falou a gente lia como se eu estivesse lendo com você. Não, não é assim. Não, a gente lia porque a galera da nossa idade meio que leu. Como é que era? Christiane F., lembra? Cristiane é... Pequeno Príncipe, não? Não era... Pequeno Príncipe é um livro excelente de ler. É um livro para adulto, né? É um livro excelente para ler. É um livro o cara pra adulto. que lê com o papelzinho do lado ali e mergulhar naquele livro é excelente. Mas aí ela começou a ler. Ela iniciou a faculdade dela. Cara, isso do ano passado pra cá. Se você vê a transformação da menina e a alegria que ela tá, cara. Ela fala assim, eu tô me autoconhecendo agora. Dói, tô passando o calvário, tem coisa que eu tô decidindo falar não, porque falar não é foda, mas a gente precisa falar não em alguns casos. E ela falou, cara, a transformação que tá acontecendo na minha O vida... não tá no desconforto, O não tá no desconforto. né? Cada sim que você dá pro outro é um não para você. Uhum. Toda vez que você escolhe o outro, você deixa de escolher você. Sim. Toda vez que você escolhe dar para o outro, né? O seu tempo, o seu lugar, enfim, você deixa de escolher você. Aprender a falar não é incrível, gente. E aí, lógico, né, nessa vida, né, de estudos e aperfeiçoamento, né? Você entende o quanto é libertador, muitas vezes, você aprender a falar não para as pessoas que estão próximas a você. Uhum. Aprender a falar não para o seu marido, para sua esposa, para sua mãe, para o seu pai. Porque você, como adulto, você é dono da sua história. E muitas vezes as pessoas querem que você continue naquele movimento, ou você mesmo se colocou numa posição de pai, de mãe do seu pai, da sua mãe. Ou de pai, de mãe do seu marido, da sua esposa. E aí as pessoas, você criou nelas uma dependência em você. Uhum. Né? Talvez para fortalecer o seu ego, talvez para fortalecer uma crença sua de que você é o responsável por aquele lugar. E a hora que você começa a falar não, você liberta as duas pontas. Uhum. Entendeu? A hora que você fala não, né? Tem todo um contexto, tá, gente? Vai sair falando não para todo mundo sem contexto nenhum. Vou falar não para todo mundo. Não, Não um calma. copo d'água. Não pego, né? Não, é isso. não, né? calma. Mas nossos pais são maiores. Uhum. A gente é menor. Não tem lógica você se colocar na posição de pai do seu pai, Uhum. de mãe da sua mãe, de começar a tomar as decisões para dizer para eles o que eles fazem e o que eles não fazem. Não tem lógica isso. Uhum. E muita gente, quando cresce, né, consegue se desenvolver, consegue ter uma condição de vida um pouco melhor, resolve ajudar o pai e a mãe e resolve querer mandar na vida do pai e da mãe. Isso é o pior. Entendeu? Não existe. Você não vai fazer, vou pagar aqui um negocinho pra você, mas, quero saber se fazer isso aqui não. Não existe isso. Cara, e assim, você tá falando isso daí, é até engraçado, cara, porque a gente passou isso dentro de casa com os meus pais, né? Não vou citar quem, mas uma das pessoas de casa, às vezes, queria mandar nos meus pais, cara. E assim, minha mãe teve câncer de mama e meu pai teve câncer de próstata. E aí a gente fez uma reunião dos irmãos e eu cheguei pro meu pai e pra minha mãe e falei assim, pai, mãe, o que vocês querem? Vocês querem fazer o tratamento e a cirurgia ou vocês querem deixar do jeito que tá? Meu pai virou e falou, quero deixar do jeito que tá, eu não vou fazer cirurgia. Mãe, e a senhora? Também não quero fazer cirurgia, eu vou fazer meu tratamento. Viveu 15 anos, cara, fazendo os tratamentinhos dela lá com as plantinhas dela, com as ervinhas dela, com os chazinhos dela. Viveu 15 anos e meu pai também. Eles viveram bem. Engraçado que eles tiveram câncer na mesma época e faleceram com um ano de diferença. Primeiro meu pai, depois minha mãe. E um dos membros da família virou e falou, não, você vai fazer. E começou a brigar com os meus pais. Aí eu virei e falei, não vai fazer, a escolha é deles. A gente não tem poder, a gente não tem autonomia para decidir por eles.
E a gente tem que ter essa consciência. Você acha que não me doeu? Eu tô É mais isso que eu ia falar. posicionamento? A gente entende que a postura do seu irmão, irmã, enfim, foi de proteção, né, cara? De não querer perder Sim. eles, enfim. Mas é a escolha A deles, escolha deles. né? E vamos aceitar. E olha que legal, você falou, trazendo para o nosso tema aqui, muitas vezes a pessoa escolhe sair de um relacionamento, como a menina aí. Muitas vezes a pessoa escolhe sair da empresa, Uhum. né? Você que está ouvindo aí, talvez você seja gestor, empresário, tem uma equipe. E o que a gente quer fazer? Muita gente, se a pessoa tem um valor, se a pessoa criou uma história com você, você não quer que saia. Uhum. E aí você fica segurando. Aí fica a pessoa infeliz. Você infeliz, você está preocupado que ela quer sair. Uhum. E você está funcionando, para você tá bom, tá confortável, né? Eu treinei essa pessoa, se a pessoa está fazendo essa função, sempre fez, para mim tá ótimo. Não preciso olhar para cá, posso cuidar das outras coisas. Agora, que direito você tem de falar não? Uma pessoa que muitas vezes quer sair para se desenvolver, vai sair daqui, vai levar tudo que eu ensinei para concorrência. Vai. E quem que ensinou? Você não é capaz de ensinar outro? Uhum. Não é capaz de preparar outra pessoa? E aí pensa no contrário. Poxa, eu quero sair. Pô, quer sair? Por quê? Não, porque eu vi uma outra oportunidade assim. Eu falei, que oportunidade? Essa aqui, poxa, que legal, pô. Você precisa de alguma coisa? Uma carta de recomendação? Pronto. Né? A pessoa sai. A gente não sabe o dia de amanhã. Muita gente que, na época que eu fui, trabalhei como CLT dentro da hotelaria, foram 15 anos, né, como gestor de grandes resorts, área de entretenimento e tal. Muita gente daquela época que, eu quero sair, não sei o que, papapá. A gente sempre teve essa postura de conversar e entender, e tudo bem, né? Vai, siga seu caminho. Poxa, são meus amigos até hoje. Cresceram. Poxa, a vários eu já recorri em algum momento, precisando de uma força, uma ajuda e tal. E, cara, que legal. Aí não, vou segurar. Quer sair? Pô, vai sair? Pô, não vai sair. Se quiser, vou pedir a conta. Então, aí briga com a pessoa. Pior é a ameaça, né? Não é capaz de reconhecer tudo aquilo que a pessoa entregou naquele período, sabe? Uhum. Pô, você não quer sair porque ela é boa. Então, se ela é boa, poxa, obrigado, valeu. E se a pessoa quer sair, existe um porém. Alguma coisa, que eu falo de frequência, não está conectando entre a empresa e o funcionário. De repente, o funcionário está levantando todo dia e nem feliz trabalhar. E aí? Sabe? Eu chego lá, eu dou um sorriso, não vou dizer falso, mas eu dou um sorriso, eu tenho que botar uma máscara com um sorriso para atender o cliente de uma forma. Entrego o meu melhor, porque eu sou profissional, mas eu não tô feliz. Mas não tô feliz. E daí? Eu chego em casa, boto a cabeça no travesseiro e falo, amanhã eu não vou pra aquela porra. Viver nesse ciclo é terrível. Você percebe como a nossa vida... Assim, antigamente falava assim, sua vida pessoal é uma coisa, sua vida profissional é outra coisa. Hoje a gente sabe que isso é mentira. Mentira total. Né? É uma pessoa só. Uhum. A vida é sua, completa. Uhum. A pessoal e a profissional. Né? Chega para uma pessoa que trabalha com você, que tá chateada, e fala, se anima aí que eu vou aumentar seu salário. Sendo que ela tá chateada porque tem alguém ente querido muito doente dentro de casa. Pode não vai triplicar o salário. Não vai mudar. Não vai mudar, entendeu? E chega para uma pessoa que tá com uma crise grande de relacionamento e fala assim, tua vida vai melhorar porque vai entrar mais dinheiro aí. Não vai. Não vai. Então, a pessoa, ela é uma só. Uhum. Uma só. Então, quando a pessoa não está feliz no pessoal, ela não vai estar integralmente atenta às funções dela no profissional. Por isso que eu falo, quantas pessoas trabalham com você hoje? X pessoas. Legal. Quem são essas pessoas? Qual é o sonho de cada pessoa que trabalha com você? Porque às vezes... Eu vou até te falar um negócio depois do É legal, porque às vezes o sonho dessa pessoa é fazer uma viagem internacional. Uhum. A gente teve uma vez, pessoas que trabalhavam com a gente, comigo e com a minha esposa, pessoas simples, que o sonho era comer no Outback. Nunca tinha ido no Outback. Cara, a gente levou essa pessoa a jantar no Outback. Conhecer como é que é legal. Poxa, a pessoa ficou encantada. Então, olha o seu superpoder de Papai Noel aí. Uhum. Né? É você realizar um sonho que está nas suas mãos de realizar. E a pessoa entrega para ela o mais precioso,
Que é o tempo Que é o dela. tempo. Entendeu? E você pode transformar a vida dessa pessoa. Por que ela vai querer sair da sua empresa? Se ela ganha o suficiente para viver, se ela é reconhecida e se acima disso você ainda consegue realizar sonhos dela. Entendeu? Coisas simples às vezes. E a maioria é Mas coisa você só vai simples. saber disso se você parar e se interessar verdadeiramente pelas pessoas que estão com você ali. Cara, quando eu tava com a imobiliária, você sabe que eu encerrei a atividade como gestor imobiliário. Continuo no ramo, mas eu tinha uma corretora que era muito engraçada, cara. Chegou um dia lá, eu vi que ela tava triste, ela tava moada, cara. E chamei ela na minha sala. Minha sala tinha até uma plaquinha, Cantinho do Confessionário, ACN Saboia, né? E, cara, ela virou pra mim, cara. Eu vou contar essa história que não devia, mas eu vou contar. Ela tava mal, porque a calopsita dela tinha fugido. E ela tinha um carinho grande pela calopsita. E por que Gente, que ela... calopsita é aquele passarinho, tá, gente? Tipo um periquito, só que não. Aquele que tem um topetinho assim que sobe. E o mais engraçado, você sabe o que foi, cara? Ela chegou no escritório e ela comentou com uma pessoa, uma outra corretora, virou e falou assim: hoje eu tô triste, minha calopsita fugiu. E a outra corretora caiu na alma dela, porque calopsita fugiu, Aí eu passei e vi ela triste. Falei, peraí que eu vou chamar lá na minha sala pra conversar. O que aconteceu? Calopsita fugiu, foi embora. E eu tô desesperado. Falei, você vai ter cabeça pra trabalhar? Não. Falei, vai procurar calopsita. Vai pra casa. Ela olhou e falou, como assim? Falei, vai pra casa. Você não vai conseguir trabalhar. Como a gente trabalha, minha atividade era autônoma, eu virei pra ela e falei assim, vai pra casa hoje. Tenta achar essa bendiça calopsita. Pelo amor de Deus, e volta sorrindo, volta feliz que você achou. Porque você triste desse jeito não vai ser bom nem pra você, nem pros colegas, nem pra empresa. Porque se você contar pros colegas que você tá triste porque a calopsita fugiu, a galera vai tirar sarro. Porque a galera é zoeira. Os amigos são zoeira. Eu falei, vai pra casa, tenta resolver esse problema. Depois você volta. Porque às vezes a gente pensa assim, a pessoa tá triste porque um parente tá doente, né? Ou porque, de repente, o marido ou a esposa perdeu o emprego. Cara, mas olha que coisa simples se você for parar pra pensar. A calopsita dela fugiu. Pra mim, pra você, a calopsita fugiu, dane-se a calopsita. Vamos trabalhar, velho. Vamos tocar a vida, porque a hora que a calopsita voltar, voltou. Mas, cara, e a pessoa que tá ali por trás? A pessoa que tá sentindo aquela dor? Você sabe o tamanho da dor dela? Você entendeu o que eu tô querendo dizer com isso? Porque às Lógico. vezes a gente tem mania de julgar, cara, a dor do outro. Não tem como você medir o sentimento do outro, né? Não tem É como que eu falei você... assim, foca onde você controla. O que você poderia fazer naquele momento para contribuir? Poxa, deixar ela ir procurar a calopsita dela, pô. Vai pra casa, Né? entendeu? E depois que achou, aí voltou, depois de sei lá quantos dias calopsita, e chegou irradiante no escritório, achando que a calopsita voltou. Maravilha, agora vamos tocar a vida. Né? Tá feliz que a calopsita voltou, ótimo. Cara, mas é o que eu falo, às vezes tem certas... As pessoas ficam tristes por certas coisas, e a gente tem que ter esse olhar apurado, a gente como gestor, né? Como ser humano, a gente tem que ter esse olhar apurado e entender. Entendeu? Gestor do quê, né? Gestor da empresa. A empresa é formada por quê? Pessoas. Pessoas. E às vezes o cara tá triste ali, não custa nada você trocar uma ideia com a pessoa. E tentar entender o porquê, o motivo daquela tristeza. Às vezes é uma coisa tão simples que nem você falou, o sonho da pessoa era no Outback. Cara, eu conversando com criança lá em Ubatuba, uma vez o menininho lá, cara, conversando comigo ali na frente do escritório. Aí tava o pai dele, entrou lá dentro, o pai dele era caseiro. Aí tava conversando com a corretora lá dentro, ele virou, ele olhava assim pro lado do McDonald's, aí a criançada passava com ele falou assim, puta tio, meu sonho é lá comer o McDonald's. Olha Sabe? só. Putz, cara, é um negócio simples. Pra gente é simples, né? Sim, Graças a Deus, hoje a exato, gente exato. tem essa simplicidade, essa facilidade, vamos colocar assim, né? De estar lá. E se torna uma coisa tão normal que às vezes a gente não consegue olhar pro lado e ver que a outra pessoa do nosso lado, ela não tem acesso àquilo, que aquilo é uma dor pra ela. Cara, é muito louco, cara. É muito louco. E uma coisa que eu vou chamar, você tava falando a questão dos sonhos, Muriel. As pessoas estão chegando no nível... Prazer, Bocão. Bocão, Isso, Bocão, obrigado. Muriel. Tô pensando no Muriel aqui, bicho. Tá vendo aí, Muriel? Ó, deixou o cara Muriel. apaixonado aqui, ó. Beijo, Muriel. Pronto. Vamos quebrar um pouco. Então, o que acontece, Bocão? As pessoas, às vezes, elas começam a descer a régua dos sonhos, cara, de uma forma absurda. De uma forma absurda. E aí o cara fala assim, bom, meu sonho, por exemplo, é ir conhecer São Paulo. Já cansei de ouvir isso em Ubatuba.
E por que seu sonho é só ir conhecer São Paulo? Existem outros lugares para conhecer. Qual a dificuldade? O que você precisa fazer para melhorar, né? Ou para você alcançar esse sonho? Para você ir para São Paulo. Tem um menino lá que trabalha perto de mim, lá do lado. Vou até deixar um abraço para ele, o Rony. Em maio eu acho que eu vou trazer ele para São Paulo comigo. Ele vai estar de férias. Ele falou, cara, eu quero ir para São Paulo, cara. Eu não conheço São Paulo ainda. Rony, vamos comigo. Toda sexta-feira eu tô lá. Aí eu vou vir, vou gravar os 2 podcasts, vou levar ele para dar uma volta aqui em São Paulo, para ele conhecer. Entendeu? Aí eu brinquei com ele que ia levar ele na Cracolândia, para ele conhecer os principais pontos turísticos do Cracolândia, Praça da Luz. Sé. Não vou fazer isso com ele. Mas eu vou dar uma volta com ele para ele conhecer, cara. E ele abrir um pouco mais a visão dele de sonho. Porque às vezes o cara fala assim, meu sonho é conhecer tal lugar. Cara, então assim, o que eu quero trazer com isso, o Bocão? Cara, o nosso sistema educacional, as nossas escolas, a televisão, a nossa mídia, ela coloca as pessoas, às vezes, dentro de uma redoma, como se aquilo que elas estão vendo ali na televisão fosse uma coisa impossível. Ah, só o artista pode viajar para o exterior. Só o artista consegue ter o filho numa escola boa. E o cara fica limitado àquilo, cara. Eu tenho acompanhado muita gente que os sonhos delas estão sendo podados, tolhidos por causa de uma mídia desgraçada. De uma educação ruim. Na verdade, a gente é educado, né? Desde cedo a aceitar, né? Aceitar o que vier. Tem uma frase que fala assim, prepare-se para o pior. Espere o melhor, mas aceite o que vier. Você tem que estar sempre preparado para as oportunidades que podem aparecer na sua vida. E a gente é educado, né? Falando sobre comportamento, né? Dinheiro. Dinheiro é o quê? Dinheiro é sujo. Dinheiro, quem tem dinheiro é ladrão. O cara parece com um carrão, ou ele é pagodeiro, ou jogador de futebol é mafioso. Quer dizer... É o funkeiro. Por que o cara... Por que a pessoa não pode ser uma pessoa do bem e ter feito dinheiro? E quantas pessoas do bem a gente conhece? Quantas pessoas do bem que a gente conhece... Que começou do zero. Que fazem um bem para as pessoas e fizeram dinheiro. Dinheiro é uma permissão. Dinheiro é uma energia. Uhum. Né? Se você é educado que dinheiro é ruim... Imagina se eu tiver dinheiro. As pessoas vão começar a achar que eu sou bandido. Aí você vai ter dinheiro? Não. Pra quê? Não sou bandido? Uhum. Então são crenças que são colocadas. Por isso que é importante você buscar mudar a sua mente, entender como as coisas funcionam, estudar, conviver com outras pessoas, ambientes melhores. Nós somos 25% pai e 25% mãe. 25% é ambiente. Uhum. E 25% é a sua essência. Então você vem com uma influência familiar, de repente você começa a ter convívio com outras pessoas, né? Seus amigos de escola, seus amigos de faculdade, amigos de trabalho. Isso pode influenciar muito a sua vida. Muito a sua vida, as suas decisões. Todo mundo quer ser amado, visto e respeitado. Então, às vezes, você começa a aceitar coisas para poder estar naquela turminha ali. Então, aquela turminha vai sair para beber. Aí você nem bebe. Mas você começa a sair com essa turminha, daqui a pouco você está bebendo. Uhum. Fumar, drogar. Essas coisas acontecem. Ambiência. Ambiência, né? Em qual ambiência você quer viver? Poxa, começa a tornar realidade seus sonhos. Como? Né? Tem um método dentro da PNL também, que é a filosofia Disney, né? Que é o sonhador, o realizador e o crítico. Poxa, quer sonhar? Sonha. Sonho não tem limite. Uhum. Sonho infinito, escreve. Pega uma folha, traz aqui seu sonho, todos os seus sonhos. Beleza, uma segunda folha, vai no realizador. Para realizar esse sonho aqui, o que eu preciso ter? Poxa, eu preciso ter dinheiro. Quanto de dinheiro? Quanto dinheiro você precisa ter? Eu preciso ter equipe. Que equipe? Quantas pessoas? O que vai fazer cada um? Começa a trazer para o papel a sua realidade. Pega outra folha, terceira folha, o crítico. O que pode impedir você de fazer isso? Uhum. Ah, é dinheiro? Poxa, o que pode impedir é a falta de dinheiro. Então, tudo bem. Volta lá pro sonhador. Para realizar seu sonho, o cara ali falou que falta dinheiro. Eu falei, não tem problema. Vamos arrumar um jeito de ganhar mais dinheiro. Uhum. Né? Vamos arrumar mais um emprego. Vamos sair desse emprego e buscar o melhor. Vamos arrumar uma outra forma de renda.
Começa a encontrar soluções para as objeções. Perfeito. Né? Vai lá de novo, sonhador. Vai lá no realizador. Por que falta colocar ali ainda que eu não tinha pensado antes? Pô, talvez antes de abrir uma empresa, eu tenho que entender um pouquinho de gestão, de financeiro. Então, eu vou fazer um curso aqui, ó, de gestão, de finanças e tal, para abrir uma empresa. Talvez eu tenha que entender um pouco mais de pessoas. Eu não tenho habilidade com pessoas. Pô, fazer uma formação ali de fazer uma PNL, fazer uma neurociência, fazer uma formação de treinador, para cuidar dessas pessoas. E aos poucos você vai realizando tudo que você sempre sonhou. Desde que você não pare. Perfeito. Né? E vai acontecer tudo que a gente falou aqui. Vai acontecer as coisas ruins, vão acontecer as objeções, pessoas próximas a você vão te julgar. Tudo isso vai acontecer, faz parte do processo. Agora, toda vez que você parar para negociar com a sua meta, o seu sonho vai ficar mais distante. Então, a questão é não negocie com a sua meta. Não negocie com a sua meta. Vão acontecer várias coisas no caminho. E só perde quem desiste. Só perde quem desiste. Só perde quem para. E, Bocão, é muito engraçado, porque a gente está falando aqui de tudo isso daí e a gente chega aonde? No autoconhecimento. Buscar o autoconhecimento. Entender sobre a gente e sobre o outro. A gente não pode decidir sobre o outro. A gente não pode fazer escolhas pelo outro. Mas as nossas escolhas, as nossas decisões cabem 100% a nós. Eu tinha falado um pouco antes sobre a questão que eu tinha medo da traição, né? E tinha medo de pessoas irem embora. Que era um medo que eu tinha. Quando eu comecei a entender que as pessoas... Vai haver traição e as pessoas vão embora, eu comecei a fazer o seguinte. Bom, eu não quero saber porque as pessoas me traíram ou porque elas foram embora. A escolha foi delas. Eu quero trabalhar como eu vou ver isso a partir de agora. Boa. E aí, cara, eu comecei a ter uma visão, mas, cara, completamente diferente, até de vida. E aí eu tive uma situação que eu comentei com vocês, de uma traição de uma pessoa que eu é próximo. E o que eu fiz, cara? Antigamente eu ia brigar, ia discutir, ia tirar satisfação, como a maioria das pessoas fariam. Hoje não. Tá bom, é isso aí, beleza, tchau, um abraço. Ah, vem cá, desculpa, tá desculpado. Não, vamos voltar a ser... Não vamos voltar a ser amigo. O poder do não. Não vamos voltar a ser amigo. Mas eu tô perdoado, tá perdoado. Mas você tá com uma... Não, você me fez um favor. Quando eu falei pra pessoa, você me fez um favor, eu vi na cara dela o tamanho da decepção dela. Eu deixei a decepção com ela, não carreguei a decepção comigo. Eu tirei o fardo da decepção nas minhas costas e falei, a decepção é sua, filho. Você é desse jeito. Você que é falso, você que é cínico, você que é mentiroso, não eu. Eu fui amigo, fui parceiro até debaixo d'água. Você não, na primeira oportunidade você tentou me queimar. Então toma aí, carrega esse fardo, que esse fardo é seu. Essa tranqueira de vida é sua, não é minha não. Você é um cara rico, você tem dinheiro, mas você é pobre de espírito. Tchau. Cara, tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro, né? Só tem dinheiro, entendeu? E isso pra mim até foi chocante, o Bocão, porque realmente eu consegui trabalhar e ressignificar a minha forma de ver uma traição, o meu medo, né? Vamos voltar, da traição e o medo de pessoas irem embora. Como seria, né? Manter essa pessoa próximo de você. Exatamente. Né? Pô, se não tivesse cagado ali, ia cagar na frente. É da índole dela. Exato. Né? A pessoa ia fazer. Lulu Santos, na música, ele fala, né? Não diga que eu te quero mal. Apenas não te quero mais. Acabou. Resolveu o problema. Eu não lembro quem. Eu não sei se foi algum convidado meu, algum convidado comentou que a gente pode sentar na cadeira de vítima uma vez só. Você já viu isso? Sim. Você pode sentar na cadeira de vítima uma vez só. A segunda vez é escolha. Segunda vez você decidiu sentar naquela cadeira. Primeira vez aconteceu. A segunda vez que você deu a oportunidade da pessoa fazer uma cagada na sua vida ou errar com você, você que deixou a porta aberta. Você que escolheu, né? Você que escolheu. Você que escolheu manter ela ali. Sabendo que ela pode fazer de novo. Então, se ela fizer de novo, não reclama. Por isso que aí eu vou falar uma coisa. Por isso que a gente tem que pensar na questão de buscar o conhecimento, o autoconhecimento e como os jogos corporativos ajudam a gente a entender isso. Porque o jogo, ele abre a nossa mente, ela abre o nosso senso crítico e a gente começa a ter um outro olhar da coisa. Mas a gente tem que estar com o coração e com a mente aberta. Senão você só vai perder tempo. E olha que legal, um simples jogo de regras, né? Todo jogo tem que ter uma regra bem estabelecida, principalmente jogos com adultos, né? Tem que ter uma regra muito bem estabelecida. Aí você faz um jogo onde você fala assim, ó, nesse espaço aqui, ó, vão ter pistas
Porém, as pistas azuis são da equipe 1. As pistas verdes são da equipe 2. Tá ok? Então, qual que é a ideia? Encontrar as pistas, realizar as provas e vir para cá. A equipe que completar tudo primeiro ganha. Simples. Simples. Aí, o que faz a equipe azul? Ela vê uma pista da verde, ela esconde aquela pista da verde. Porque ele quer ganhar o jogo, né? Ele esconde. Então, é um jogo, é uma brincadeira. Ele esconde. Do jeito que você faz uma coisa, você faz muitas outras coisas do mesmo jeito. E aí o jogo trava, porque uma equipe ganhou, a outra equipe não conseguiu terminar porque sumiu a pista. E aí você pergunta, poxa, sumiu uma pista. Quem pegou a pista? Eu peguei, tava brincando, a gente ganhou, não sei o quê. Você, poxa, que legal. Como é que é no dia a dia lá fora? Como é que é lá fora? Você vale tudo para vencer? Você é capaz de pegar o seu colega de trabalho, trapacear para ganhar a comissão dele? Você é capaz de esconder uma dica de mercado, mesmo que você não saiba fazer, mas só para o seu amigo não ganhar de você? Quem perde nessa história? Porque a empresa, com esse pensamento, não vai bater a meta. Se vocês começarem uma competição sadia para ver quem vendeu mais, quem está na frente, existe um ranking, né? Existe um prêmio. Poxa, legal. Legal. Agora, se vocês não entenderem que todo mundo fazem parte do mesmo time, que não existe equipe azul, equipe verde, existia a equipe Saboia. Né? Era o time. O time Saboia, estavam os dois correndo para bater a mesma meta. Um ia chegar primeiro e um ia chegar depois. Agora, os dois iam chegar. Então, quando você toma uma atitude dessa, não é que você ganha. Você tira a oportunidade do outro também chegar. E aí, se ele não chegar, a meta não vai ser batida. Exato. E aí, vocês dois perderam. Sabe, o jogo, ele mostra como que as pessoas se comportam no dia a dia e como que você pode trazer dentro do jogo, para o seu cotidiano, uma verdade que aconteceu ali dentro. E sem contar uma coisa, né, Bocão? Eu só faz uma coisa dessa, qual a frequência que ela tá mandando pro universo? E aí? Aí ela recebe de volta e ela fica brava porque ela não gostou do resultado. Eu costumo brincar o seguinte, que Deus é muito sábio. Ele fez o mundo redondo para energia nenhuma encostar nos cantos, cara. Então tudo que você lança no universo de bom ou de ruim, aquilo vai ficar dando volta, vai entrar naquele ciclo, entra naquele loop, em uma hora esbarra em você. Vai te achar. Vai te achar. Volta pra você. Você entendeu? E aí a gente volta na questão dos jogos. Você vê uma coisa simples dessa, mas você leva o cara ao raciocínio e fala, puta, eu não precisava ter feito isso. E ainda mais quando a gente entra na linha de abordagem e fala de frequência. De mudar a mentalidade, né? Cara, para você mudar. E outra coisa, né? Voltando ao começo da nossa conversa aqui. A pessoa vai mudar se ela quiser. Perfeito. Né? Você vai aplicar treinamento, vai fazer dinâmica, vai fazer tudo. Se a pessoa entendeu que o que ela fez é um desvio de caráter, é uma coisa que realmente ela pode estar praticando no dia a dia. Se o gerente entender, começar a ligar os pontos e ver que isso está acontecendo e tomar uma atitude, poxa, legal, talvez eu tirar uma maçã podre do esquema ali. Ou talvez a pessoa nem tinha percebido o quanto aquilo estava prejudicando a equipe. E pode mudar, pode melhorar, com certeza. Agora, se a pessoa escolher em olhar aquilo e falar assim, era só uma brincadeira, vamos seguir. Eu desligo a pessoa na hora. Como é que ela vai melhorar? Não vai melhorar. Entendeu? E ela vai estragar o resto. Não, como é que a empresa vai melhorar? Entendeu? Se ela contratou uma outra empresa para aplicar um jogo, para que possa observar comportamentos e atitudes, e aí eu trago para ela um relatório, trago para ela ali um debriefing, onde aconteceu isso. Pô, a solução disso talvez seja isso, a solução disso é isso, e trago um relatório, né, com algumas sugestões de um treinamento continuado. E ele fala, foi só um joguinho, deixa para lá. Se ele escolhe não ver, então, poxa, é o que você falou, não reclama depois. Porque vai acontecer de novo. E a hora que acontecer de novo lá fora, ele não vai perder uma gincana. Exatamente. Ele vai perder dinheiro. Ele vai perder pessoas. Ele vai perder a empresa. Isso acontece muito. É uma brincadeira muito séria. É um jogo muito sério.
A hora que você faz isso, você identifica um comportamento inadequado, você escolhe não olhar para aquilo. Cara, os jogos, ele traz uma... É o que você fala, né? O jogo traz a verdade. Como é que é a frase? O jogo não mente. O jogo Tá aqui, não ó. mente. O jogo não mente. Tá aqui, ó. O jogo não mente, cara. É muito legal isso aí, cara. O jogo não mente. O dia que eu tava com vocês lá em Campinas, que a gente fez o treinamento lá, tem um que faz a torre lá, que faz o maior foguete. Como é que era? O maior foguete? A Torre do Macaco? A Torre do Macaco. Aí chegou uma mulher, cara, tava numa equipe lá, ela colocou o macaco lá em cima e despencou. Aí ela olhou e falou, porra, como eu sou burra. Aí eu falei, fulana, você é burra por quê? É porque, olha lá, eu que dei a ideia, eu que fiz. Eu falei, qual a noção de engenharia você tem? Aí ela parou, olhou pra mim, nenhuma. Eu falei, então você não é burra, você só não tem o conhecimento. Ela falou, nossa, que legal, não tinha observado por esse lado. Você só tá no lugar errado, né? Acabou. Essa função não era sua. Exato, eu falei pra ela, mas eu tava na liderança. Eu falei, tudo bem, cheguei pro cara do lado. O líder, ele tem que fazer o quê? Identificar as habilidades. Identificar as habilidades da equipe. Chegou, bicho, você, quem que manja aqui de engenharia? Quem que, né? Ou de mecânica, ou de física, pelo amor de Deus. Você, como líder, tinha que ter visto isso. Aí ela olhou e falou, puta, eu não tinha pensado nisso. É muito legal isso, porque a gente tem aquela outra atividade que tem que montar um Lego, né? Tem que montar um Lego. Por várias vezes, eu pego a equipe e falo assim, ó, legal. Aí vocês não conseguiram bater a meta e tal, não sei o que. Alguém de vocês aqui gosta de montar Lego? Já montou Lego? Tenho que levantar a mão. Que legal, bacana. E por que você não liderou, então, essa atividade? Que o Lego ele tem um processo, né? Primeiro monta uma parte, depois outra parte, para chegar lá. Um Lego normal e tal. Você, não, ninguém me perguntou, eu preferi não entrar. Poxa, existe um líder que não identificou as habilidades e ele também não se colocou naquele lugar de contribuir com a equipe. Sabe? Tem os dois olhares aí. Tem. Né? Tem os dois olhares. Poxa, eu era o líder, tinha que resolver. Você não perguntou para ninguém? Não. Existia alguém que entendesse de engenharia? Tinha. Pô, fulano, por que você não falou? Ó, eu posso ajudar, eu entendo engenharia. Muito provavelmente, a pessoa fala assim, poxa, que legal, então me ajuda aqui. Perfeito. Né? É uma atividade, é um jogo, a pessoa quer vencer. Né? O objetivo é nessa atividade é quem constrói a torre mais alta e consegue colocar um macaco de pelúcia no topo. Ponto. Né? Então as pessoas deixam de olhar para o lado, as pessoas se identificam por patentes. Né? Por que você fez? Porque eu era líder. A líder tem que puxar. Tudo bem, mas identificar uma habilidade e colocar ela no lugar onde ela vai ser mais produtiva, poxa, isso é função de líder. Né? O líder que ele consegue entender que ele não tem habilidade para uma função e busca no mercado alguém que é melhor do que ele naquela função, poxa, é esse cara que eu quero para minha empresa. Que o departamento dele vai voar. A meta vai ser batida. Então, poxa, olha para dentro da sua equipe. Entenda as habilidades. Né? Algumas atividades, alguns grandes jogos, a gente divide por habilidades. Ó, essa atividade aqui, ó, é uma atividade de raciocínio. Essa aqui é uma de habilidade física. Essa aqui é de força. E essa aqui é de planejamento. Organize-se na equipe e a gente vai começar a atividade. Então a gente provoca isso para que o líder entre na equipe e fale, ó, quem aqui é mais planejador, quem aqui tá com físico legal, que uma atividade vai ter que correr, outra atividade vai ter que montar, outra atividade vai ter que decifrar alguns enigmas. Então, dentro de uma equipe, você tem que ter pessoas, tem que ser todo mundo igual. Um time só de atacante não vende, não vence, não tem como. Você tem que ter uma equipe equilibrada. Da hora que você percebe, dentro da sua equipe, que você tem uma equipe só de atacantes, você fala assim, puxa, ninguém quer para atividade de planejamento porque ninguém sabe planejar. Então você consegue olhar para sua equipe e entender que te falta um planejador ali. Ou te falta um executor. Ou falta um líder. Os jogos, eles te mostram o caminho. E na liderança você tem que ter humildade. De pegar, olhar para o lado e entender qual peça do quebra-cabeça se encaixa. Winston Churchill, primeiro-ministro inglês, na Primeira Guerra Mundial, em 1914, ele era o ministro de guerra, né? Eu acho que da Inglaterra, se eu não me engano.
E aí, cara, o que ele pensou, cara? O que ele olhou? Ele virou e falou assim, cara, quem que é o estrategista? Quem da minha equipe consegue montar uma estratégia de defesa? Quem que é o cara que consegue montar uma estratégia de ataque? E ele foi atrás desses caras. E ele falava, esses caras comandam. E aí depois ele foi primeiro-ministro, acho que na Segunda Guerra Mundial. E aí ele trouxe esses mesmos caras para a liderança. E aí ele falava para a equipe dele, quem comanda é eles. Aqui, ó. Quem resolve, quem decide estratégia de Se guerra é você eles. deu a liderança para alguém, deixa a pessoa liderar. O cara sabe o que fazer. Você vai delegar, não delargar. Ele Sim. estava acompanhando tudo que estava acontecendo. Acompanha, né? Tiver que passar alguma instrução, chama a pessoa perto de você, passa junto com ela o que você quer, mas deixa ela aplicar. Agora, o que eu quero trazer de liderança? Olha o nível do cara. Né? E às vezes a gente é pequenininho aqui embaixo e a gente acha que é muito. É isso que eu quero trazer, sabe? Porque às vezes a gente olha e fala, não, eu sou o dono da empresa, eu sou o líder, eu decido, só eu que mando. Tá bom, então para que você tem uma equipe ali? Você tem um cara do marketing digital, escuta o cara do marketing digital. Escuta o cara ali que cuida da parte do seu jurídico. Escuta o cara que cuida da parte da sua contabilidade. Cada um tem a sua função. E dentro dos jogos corporativos é a mesma coisa, cara. Você, como líder, você tem que identificar quem que é o melhor colaborador para fazer a equipe ter sucesso. Ponto. Ponto. Cara, foi muita coisa engraçada lá que eu vi lá, Bocão, e eu me diverti muito, cara. Porque, assim, geralmente, às vezes a gente tá participando do jogo. E quando a gente tá como treinador... Não, você olhar de fora é fantástico. Olhando de fora, cara, que nem quando eu fui pro backstage do MTI, cara. Puta, cara, pra mim foi 100 vezes melhor do que tá participando. É que, lógico, você faz um trabalho, você faz um... Você se tratou... Você faz a formação para você aprender e para você se curar. Exato. Né? Como diz o nosso mentor André Cash, ele fala, só consigo levar meu aluno até onde eu já fui. Exato. Né? Então, como é que você vai depois aplicar um treinamento se você não viveu ele? Uhum. Perfeito. Perfeito. E, cara, aí a gente olhando lá no backstage, olhando como treinador no treinamento que nós fizemos lá em Campinas, cara, você via que legal, era a galera tudo perdida, às vezes uma simples falta de comunicação, uma equipe perdeu. Porque tinha uma moça lá que virava e falava assim, não, isso aqui não é assim. E aí todo mundo achando que, inclusive, ela era a sabotadora. E não era. É que ela estava perdida mesmo, mas ela queria mandar. Porque... Aí ela até comentou lá, porque eu tenho um cargo de chefia e eu tô acostumado a querer mandar. E aí eu mandei errado. Não é uma oportunidade que ela teve de aprendizado. Exato. Né? Será que no dia a dia ela faz isso? Com certeza. Cara, é muito legal, cara. Cara, se eu tornar a montar a minha equipe de novo, tá? Eu quero levar vocês lá para fazer um jogo corporativo com essa equipe. Porque eu tenho certeza... Vai ser um prazer. Aliás, eu vou até propor isso daí pros corretores, pros amigos, pra gente fazer. Porque, a gente tá para fazer uma imersão lá faz tempo, né? Tá. Mas voltada mais pro ramo imobiliário. Pensei, e depois a gente abre para outras pessoas também. A gente pode fazer 2 dias lá. Porque eu acho que vai ser muito legal. Vai abrir um pouco a cabeça. Porque às vezes é o que eu falo, o Bocão, às vezes a gente entra num ciclo tão vicioso, a gente entra na rodinha do hamster, ele todo dia vivendo a mesma coisa, fazendo a mesma coisa, que a gente deixa de olhar pro lado. Mas lembra sempre. Dai ao outro apenas o que se pede. Sim. A pessoa tem que querer. A pessoa tem que querer. Mas aí que tá, Bocão. Mas às vezes a pessoa... Eu já vi muitos casos acontecerem. A pessoa ela não tem a visão daquilo. Então ela não sabe se quer ou não. Se ela não tem o conhecimento, como é que eu vou saber se eu quero ou não? Você entendeu? E a partir da hora que você começa a abrir a visão da pessoa para aquele conhecimento, a pessoa fala, isso aqui é interessante. Isso aqui é legal. Eu tenho um amigo meu que ele ouvia muito falar da filosofia estoica. Aí um dia eu sentei e ele falou, mas isso daí... Eu falei, cara, mas você está criticando, mas você já leu alguma coisa sobre? Não, nunca li. Falei, você sabe alguma coisa? Você assistiu um vídeo sobre? Não, catei meu celular. Falei, então assiste esses 8 minutos de vídeo aqui no TikTok. Ele catou, assistiu, ele virou e falou assim, cara, olha que da hora, bicho. Eu não pensava que era assim, não. Manda esse vídeo pra mim. Por quê? Porque ele chegou a uma informação errada pra ele, que alguém falou, e ele acreditou naquele alguém, e ele deixou de buscar o conhecimento. Então, igual criança, né? Quer comer isso aqui? Não. Você já comeu? Não. Não. Então experimenta. Mas a gente faz isso depois de adulto, a gente replica muito isso depois de adulto. Principalmente por quê?
Vamos usar criança, né? Eu não quero comer pepino porque o meu coleguinha não gosta de pepino. E aí ele falou pra mim que é ruim. Tá, mas é ruim na visão dele e na sua visão. Você experimentou ali o pepino pra ver se é ruim ou não? Às Você vezes a entendeu? sua mãe falou, não come manga. Por quê? Porque eu não gosto de manga. Manga com leite mata. Aí você pode gostar de manga. Você pode comer a manga. Tá liberado a manga. Manga com leite mata. E suco de manga com leite é uma delícia. É muita coisa, muita crença. Bom, se a gente continuar essa história, a gente vai até amanhã, né? Vai, a gente vai até amanhã. Bocão, vamos falar um pouquinho dos jogos, vamos falar um pouquinho da BF agora. Bora. Bora? Bora. Bom, a BF Treinamentos é uma empresa especializada em gamificação. Principalmente o team building, que é a consolidação de equipe, né? Mas também é um grande hub de serviço de treinamento. Então ali a gente tem palestrantes, ali nós temos também treinadores específicos por área. Então tem um treinador da área financeira, tem um treinador da área comportamental, treinador da área de RH mesmo. Né? Então são vários treinadores, várias habilidades, porque a nossa história nos conecta com muitas pessoas de qualidade. Muitas pessoas. Então a gente tem um hall de serviços e de dinâmicas de jogos que está dentro do nosso portfólio, que a gente entrega habitualmente, mas a gente tem total capacidade de criar, e vamos falar, mais da metade dos nossos clientes querem isso, de criar uma solução personalizada. Qual é a sua dor? Qual o espaço que você tem físico? Qual o tempo disponível? Quantas pessoas? Qual o perfil dessas pessoas? Qual o resultado desejado? Lembra que eu te falei do método? Então a gente tem um método onde a gente consegue se adaptar a qualquer necessidade. Ou com nós mesmos ali na frente, né? Eu ou o Muriel, ou um outro treinador que pertence a essa cultura. Né? Que a gente sempre tem parceiros ao redor que compartilham da mesma cultura. Então, a BF Treinamentos hoje, ela consegue atender desde um serviço individualizado de coach, de PNL, do que um treinamento para 6 mil pessoas, 10 mil pessoas. Então, tudo vai depender da sua necessidade. Porque existe uma metodologia onde se aplicam os treinamentos e onde você vai encontrar o resultado que você deseja. Essa é a BF Treinamentos hoje. Então, a gente está aqui, o nosso escritório aqui em São Paulo, ali na Paulista. Eu fico em Campinas, né? E a gente atende em todo o Brasil. E a gente tem projetos fora do Brasil. A gente entrega treinamento. Agora, final de maio, a gente vai de novo, vai entregar treinamento lá na Suíça, vai entregar treinamento na França, né? Em Lausanne, na Suíça, em Paris, na França. E estamos aí à disposição do mercado. Se você quer começar a trabalhar no mercado corporativo, a gente tem escola de jogos corporativos. Enfim, é uma empresa 360. Então, é o seguinte, se você quiser, a BF pode trazer transformação na sua vida de duas formas. Ou a transformação pessoal, levando os treinamentos aí, inclusive para sua equipe. Ou se você quiser fazer uma transição de carreira, você está com o saco cheio, quer virar treinador. Ou você já está na área, mas não tem uma metodologia que funcione. Você pode falar com o Bocão e com o Muriel aí, que eu tenho certeza, que eu já vi, tá? Como diz o André, né? E eu só falo do que eu já vi, né? E eu sei que funciona muito bem, cara. Tem que dar parabéns para vocês, porque o trabalho de vocês é excepcional, cara. De verdade. Não é em questão, em função da nossa amizade, mas é em função do que eu vi, cara. De verdade, o trabalho de vocês ali, cara. Os treinamentos de vocês. E também acompanhei o menino, que o menino foi de carona comigo. Como é que é o nome dele lá do Sobral? Como é que é o nome dele? O seu aluno lá? Ai, me fugiu o nome dele aqui agora. Não, de Sobral, ele foi de carona comigo de São Paulo até Campinas. Nós fomos batendo papo, cara. E aí, ele foi falando o que ele aprendeu com vocês. Você precisa de ver. O cara tava empolgado dentro do carro lá, que ele quase começou a dar treinamento dentro do carro pra gente. O Bruno. Cara, o cara é super gente boa. Gente boníssima. Cara, gente boníssima. Um empresário muito bem sucedido na área de festas infantis, lá da região dele, e que abriu agora um braço pro lado corporativo. Entendeu? E tem tido muito sucesso. Que tem sido muito bacana e que legal poder contribuir, né?
com essa virada de carreira, de jogo, e poder mentorar, e, enfim. Em quanto tempo ele conseguiu atingir uma... Em 45 dias ele bateu mais de 50 mil. 45 dias. Então o cara já tinha experiência na área de treinamento, mas não tinha metodologia. Para ver como é que a metodologia... Não tinha metodologia importante. do corporativo. Do corporativo. Como ela é importante. Tem o vídeo dele aí? Você quer colocar o vídeo dele aí? Não, coloca aqui embaixo depois pra galera dar uma olhadinha. Tá, ou ser. entra lá na BF, no Instagram da BF ou no meu. Nos dois tem um vídeo lá do Bruno recebendo a placa dele. É muito legal. Coloca aí o Catriel, faz favor, coloca a BF aí também. Nós já colocamos do Bocão pra galera seguir, coloca a BF. Do Muriel não coloca não, que ele é muito feio. O Muriel já teve a vez dele. Já Cada um de uma vez aí. Respira aí. Olha lá, carinho do Muriel. Cara, e os treinamentos são muito bons, cara. Quando eu fiz você vê como é que a gente subestima as coisas, né? Quando eu fiz o MTI, cara, teve o tal do passeio cego. Eu olhei pra aquilo e falei, botar uma vendinha no olho, dar uma volta pisando na grama. Eu, julgando. Sim, sim. Isso aí funciona porra nenhuma. Bicho, foi o que mais mexeu comigo. Parece que Deus virou e falou assim, agora você vai tomar um tapão na orelha, você vai ver onde eu vou mexer com você, cara. Treinamentos de imersão ou de formação... Aqui, ó, o vídeo do Bruno. Esse aí? Treinamento de formação ou de imersão não quer dizer que... Deixa eu ver se vai... Eu tava lá, eu vi, hein? Ele tava emocionado, cara. Com menos de 45 dias, diretamente de Sobral, Ceará, com um faturamento com a Escola de Jogos Corporativos de 50 mil reais. A Escola de Jogos Corporativos, para mim, de todos os cursos que eu já fiz, foi o curso mais completo e foi o melhor acompanhamento que eu já tive até hoje. Para mim, o valor se pagou, eu acho que vocês também estão aqui. Foi um baita de investimento que eu fiz. É um curso que ele é objetivo e ele é completo. Os meninos fazem um acompanhamento com a gente. Se precisar, diariamente a gente manda ali mensagem e no intervalo que eles têm, eles conseguem responder para a gente para tirar alguma dúvida. Eu consegui mandar uma proposta com um valor que eu jamais imaginaria que eu conseguiria colocar na proposta. 122 mil. Olha isso, cara. Olha isso, cara. A plaquinha de 100 mil dele tá guardada já. A gente vai ter agora a segunda etapa, né? Que inclusive tem o nome, né, do Jogo Não Mente, que vai ser em abril, né? Aí vai ser presencial, dentro de um resort, são 3 dias de imersão. E o Bruno vai estar com a gente lá, vai pegar já a placa dele, mais de 100 mil reais ali, um cara fantástico. E dentre outros alunos que vão estar com a gente lá também, recebendo as suas placas de faturamento. E olha que gostoso isso. O Bruno veio com a mente e o coração aberto para a transformação, abriu, fez e está transformando outras vidas que estão buscando transformação Exatamente. também. Exatamente. Então olha como é que a coisa propaga, cara. Muita gente vai olhar e falar, isso não tem nada a ver. O dia que você participar, for com a mente e o coração aberto, você participar de um treinamento desse, você vai entendendo o que nós estamos falando. Porque... Se permita. Se permita. Se permita. Exatamente. Se permita. Se permita participar. Se permita fazer o diferente. Se você nunca contratou um treinamento desse para sua equipe, poxa, o que você pode perder com isso? Cara, Né? posso dizer para você, não perde nada. E digo mais, o que você pode ganhar com isso? Ganha muito. De fazer o diferente, né? Mas entenda que eu nem tô falando para você contratar gente. Se quiser, é lógico. Obrigado. Mas pesquise, entenda primeiro quem que é a empresa que você está contratando. Como toda profissão, tem as pessoas realmente boas. E tem os picareta. Tem de tudo, como em qualquer lugar, né? Exato. Tem um corretor idôneo e tem o cara que engana. Toda profissão vai ter isso. Normal. Tá? E se quiser, seja muito bem-vindo à ABF Treinamentos. É um prazer estar com vocês. Você falou isso, foi até engraçado, né, cara? A primeira vez que eu vi o André, eu já contei essa história, vou contar de novo. Primeira vez que eu vi o André, eu falei, putz, cara, esse cara, não sei não. Aí eu falei, não, antes de eu julgar, porque a gente às vezes tem mania de julgar pela aparência. Eu falei, eu quero me aprofundar e conhecer quem realmente é o André Kesher, quem que é a Camila Kesher, Instituto Kesher, agora Grupo Kesher, né? E aí eu fui me aprofundar, cara. Aí eu vi o trabalho que ele faz, eu falei, o cara é extraordinário. O cara é melhor do que eu pensava. E aí eu fui fazer o MTI. E aí que eu conheci o Bocão, conheci o Muriel, conheci o Jairão, que vai estar aqui a semana que vem Agora, com se a você gente. não entra em movimento,
você não conhece as pessoas também. Exatamente. Entendeu? Lembra? Pô, foi caminhando que você encontrou essa galera. Foi através de uma iniciativa sua, de buscar se desenvolver, que você encontrou outros semelhantes. E foi muito legal, sabe por quê? Cara, quebra de objeção, né? Ia começar dia 27 de março, o evento. Segunda-feira, 27 de março. Aí eu virei pro André, no chat, e escrevi assim, putz, André, não dá pra eu ir porque 27 é aniversário da minha filha. Ele falou, não aceito como desculpa. Onde você mora? Ah, moro em Ubatuba. Ele falou assim, é 3h30 daqui, 4 horas aqui. Dá tempo de você almoçar com a sua filha aqui e você chegar aqui pra começar o evento. Aí foi o que eu fiz. Fiquei com a minha filha de manhã e fui à tarde pro evento. E foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida, cara. Cara, de verdade, cara. De verdade. Quando você abre o coração pra transformação... Tem que estar disposto. Eu tô com outro amigo aqui que eu tenho visto a mudança dele também. Cara, assim, extraordinário. Mudança com a família, mudança com os filhos, mudança dele com ele mesmo. Você entendeu? Hoje ele tá até bonito, terno, tá elegante. Geralmente ele não anda assim, não. Sacanagem, mentira. Mas eu vou falar pra você, cara, a transformação, quando a gente busca o conhecimento... Daqui a pouco ele tá aqui, né? Vai. Ele em breve eu vou trazer ele aqui pra estar fazendo também, porque ele tá escorregando. Não, Ele tá vem. escorregando. Ele vem. Tá escorregando. Ele tem muita coisa pra passar, ele acha que não, mas a hora que ele sentar aí e abrir a boca, ele vai ver que ele tem muita coisa pra passar. Muita coisa, mesmo. Eu tenho certeza disso. Hoje eu fiz questão que ele viesse pra ele ver como é que funciona. Cara, aqui o aproveitando, nosso quero podcast. agradecer mais uma vez o convite. Né? Vocês estão acompanhando esse vídeo, compartilha para outras pessoas. Não só o meu, mas vai lá no canal, acompanha os vídeos que tem lá. Tem muito conteúdo bacana. Né? O Pode Transformar, ele é uma iniciativa para te mostrar essa capacidade que você tem, talvez você não saiba. Uhum. Você pode transformar a sua vida, pode transformar a sua família, o seu trabalho, o seu comportamento. Você pode transformar a maneira como você vê as coisas. Mas é sempre de dentro para fora. Dentro pra fora. E o Pode Transformar, como a gente gravou o vídeo anterior ali, o Pode Transformar, ele surgiu de uma dor, cara. De uma dor gigante que eu tinha e eu não conseguia entender o porquê que eu sentia aquela dor. E aquilo me travou muito, cara. Eu comecei com uma autossabotagem absurda. Em 2011, tive a depressão de 2008 a 2015. Em 2011, eu tive a oportunidade de estar trabalhando no SBT, na Praça Nossa. Que era uma coisa que eu queria desde criança. Eu falava pro meu pai, ó, um dia eu vou estar lá, um dia eu vou estar lá, um dia eu vou estar lá. E eu fui participar de uma seleção deles e eu fui um dos selecionados. Olha que legal. Cara, e o meu trabalho dentro da comédia com o personagem também era absurdo. Eu tinha 29 personagens diferentes. Alguns muito bons, outros muito ruins. Vamos falar a realidade. Mas eu comecei com a autossabotagem, cara. Eu me autossabotei. Eu comecei a não acreditar que eu era capaz daquilo. E eu tava dentro do SBT, cara. Inclusive, foi um dos lugares que eu conheci o Pedro Bexiga, que é o dono do estúdio aqui. E, cara, eu me auto-sabotei. Ah, não, isso aqui não é pra mim, isso aqui não, eu não tenho capacidade, eu não tenho condição. Então, o Pode Transformar, ele veio pra quê? Pra que as pessoas entendam sobre essa dor e o que elas podem fazer e buscar de conhecimento para transformar essa dor em resultado. Em transformar essa dor em coisa positiva. Porque dor a gente sempre vai ter. Mas a autossabotagem, meu amigo, putz, é a pior desgraça que o ser humano pode ter na vida. E todos nós temos, cada um num grau. Tem gente que tem um grau elevado, que era o meu caso. Eu fiquei protelando 3 anos para começar com esse podcast. Mas esses 3 anos que eu fiquei protelando, eu fiquei estudando para eu tentar entender de que forma que eu podia chegar. Cara, as pessoas muitas vezes são educadas para onde pedir ajuda é passar vergonha, entendeu? Uhum. Pedir ajuda é passar vergonha. Não tem vergonha nenhuma você pedir ajuda. Não tem vergonha nenhuma você procurar um especialista se você não tá bem. Também acho. Sabe? Não é normal você não estar bem, não ter vontade de fazer as coisas. Então, busque ajuda. Né? Busque ajuda de alguém próximo ou de um profissional. Né? Mas fale. Uhum. Né? Guardar só vai fazer mal para você mesmo. Não resolve. Eu guardei, fiquei com medo de falar, fiquei com vergonha de falar, porque 2008, 2015 era um período meio fogo para falar em depressão, né? Que quando se falava em depressão, isso é frescura, isso daí é falta do que fazer, é falta de porrada, é falta de Não, cinto. ainda tem muita gente que acredita nisso. Não, mas Não é só muito lá. menos, muito menos. Na época, você abria a boca para falar em depressão, meu amigo, puta, cara. Eu não queria falar, eu tinha medo de falar sobre isso. Hoje eu falo abertamente. A minha esposa, na hora, falou, como assim você tinha depressão? Você ia fazer comédia.
Você fazia stand-up? Eu falei, eu mascarava na comédia. Eu mascarava nos personagens. Aquele momento era um momento de fuga pra mim, que eu saía de dentro de mim, eu criava uma outra personalidade ali, através da comédia, fazendo as pessoas rirem, enquanto por dentro eu tava moído e tava chorando, porque eu não conseguia achar um caminho pra eu sair daquele quarto escuro, cara, que é a depressão. Então, o que você falou, procura ajuda. Procura um profissional. Mas antes de você pegar qualquer profissional, pesquise sobre. Porque eu já vi uns profissionais que são mais loucos que os pacientes, mano. Então tem que tomar cuidado, cara. É verdade, cara. É verdade. Que nem você falando de treinador e de corretor, que tem um bom profissional, é um bom Todo profissional. lugar vai ter o bom E e vai vai ter o que não é bom. Procure o cara que tem resultado. Todo lugar. Procure o cara que tem resultado. Porque a depressão, crise de ansiedade não é uma coisa que dá pro cara ficar brincando. Porque, ó, é um estalo pro cara tirar a vida. Fechou, lindo? Fechou, meu irmão. Tá lindo. Qual que é a mensagem que você quer deixar aí que pode transformar a vida de alguém aí que queira ser transformado, Bocão? Permita-se. Permita-se. Às vezes a gente acredita que me colocar dentro de uma sala de treinamento é ridículo. Pessoas que não vivem o ridículo abrem mão do extraordinário. Permita-se. Teste. Você só tem a ganhar. Verdade, Bocão. Permita-se, teste. Eu era um cara que criticava muito. Demais. Ia me permitir e não me arrependo nem um centímetro, cara. Vamos colocar assim. Bocão, obrigado pela sua presença. Obrigado mesmo. Você é um cara extraordinário. Prazer Não é à toa que você tá aqui. E sempre que você quiser vir aqui junto com o Muriel, ou sozinho também. Não precisa vir com o Muriel, não precisa contar isso pra ele. Mas sempre que vocês quiserem estar aqui, tá aberto o microfone pra vocês. E Tá é bom, um meu prazer, viu? Obrigado. Bora lá. Galera, Pode transformar. fiquem todos com Deus. Forte abraço.